Sextou, bebê! Chegou o seu Bola na Rede, tem muito assunto pra gente falar hoje. É o Cruzeiro. O Cruzeiro venceu e venceu porque jogou bem. Tem gente que merece boa nota. Olha aí, Caio Jorge, olha aí, Gabigol. Cruzeiro venceu e convenceu. Mas já tem assunto, já tem situação que deixa o torcedor sem saber. Dudu! Dudu, vai dar o que falar hoje aqui no programa. Então tem muita informação, a gente tem, não podemos deixar de falar, Cruzeiro e Flamengo, hein? Grande clássico, grande prova para o Cruzeiro. E o Atlético, como é que tá? Tá de boa, descansando, a turma se recuperando. E o grande assunto é a Arena do Galo, que está passando ali por mudanças para o jogo de maio, dia 11, contra o Fluminense. A Arena vai estar um brinco. E a gente vai falar sobre essa defesa do Galo, que não está dando segurança nenhuma. A gente vai até falar do Coelhão, que está na Série B nesse domingo de noite. Tem um desafio difícil, até do vôlei a gente vai falar, você vai acompanhar a rodada. Ou seja, vem pra cá, fica aqui e de cara, eu vou te dar uma notícia muito legal, que eu estou numa felicidade que você não imagina. E vamos procurar na segunda-feira fazer um programa mais do que especial para você. Agora, eu vou andar com você, eu vou andar de carona com você. Como assim? Agora, a partir de segunda-feira, você vai ouvir também o Bola na Rede na Rádio América FM 107,1. A partir de segunda, quem é da televisão, tá aqui com a TV Horizonte. Quem é do rádio, tá na Rádio América. Anote aí, 107,1. Você vai me dar carona no táxi, no seu carro. Eu vou junto com você pro trabalho, pra aula, para você fazer os serviços na rua. Me leva junto, me dá essa carona. E você também pode acompanhar o nosso programa na TV aberta, canal 30.1. Na Vivo TV no canal 513 e ainda na Valinet no canal 159. Nosso programa também está ao vivo no youtube.com/canal TVH. E você participa com a gente mandando um zap 99680-2910. Eu quero te ouvir. E olha só, hoje, imperdível. Tem um sorteio, a bancada já está até pegando o zap ali, ou de um sensor de ré, para não deixar você bater mais o seu carro, ou para o seu carro enxergar tudinho, esse farol de LED. Isso aqui é lá da Carmania, que fica na Bias Fortes 438, do meu amigo Fernandinho. Você vai pegar, mandar um zap falando que quer concorrer a esses prêmios e daqui a pouco tem o sorteio. E galera, quero falar o seguinte, Cruzeiro foi bem, Cruzeiro foi um time unido, com pegada, coeso, que se sobressaiu, gostei muito no primeiro tempo. E era isso em muitos momentos que faltava ao Cruzeiro. Esse sentimento de união, esse sentimento de compromisso. E o Léo Jardim conseguindo, inclusive, resgatar jogadores como o William. O William jogou muito bem. Então o Cruzeiro ganha moral para encarar o Flamengo, que para mim, sem dúvida, no momento, é o melhor time do Brasil. Mas o Cruzeiro chega com moral e, principalmente, o Léo Jardim fala, já citou, o apoio do torcedor. Isso é promessa de um grande clássico e o Cruzeiro na Copa do Brasil já curtindo uma certa tranquilidade. Agora hoje para mim o programa é muito especial, não é porque é sexta, não é porque segunda eu estou na Rádio América, é porque eu vou receber aqui um trio especial e em especial uma pessoa que eu adoro, sou fã. Porque eu vou te falar, tem muito homem feio nessa bancada e hoje tem mulher competente, que entende de futebol, baita profissional da educação, como gestora, conhece muito de YouTube, de rádio, de transmissão de jogo, de televisão, de jornal. É uma profissional completa. Tá aqui, Kitty Vargas, que alegria te receber. Sou seu fã, admiro. E você vai trazer aqui brilho pra gente no meio de tanto homem que fica só cornetando. Você vai trazer qualidade aqui de opinião e informação. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Júnior. Obrigada. O Júnior é meu amigo, vocês viram, né? Sou. Tanto de elogio, ele é meu amigo. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, bom revê-lo. E é sempre bom falar de futebol, falar do Galo principalmente, né? Mas estamos juntos aí. A Kitty, ela faz muitos trabalhos sobre as transmissões dos jogos do Galo, lives do Galo. Ela é uma profunda conhecedora da história, do time, do futebol e tudo que tem a ver de Galo.
falando de Galo. Quem lembra do Pantanal, velho do Rio? Lá o Cláudio Mazo, tá de barba cortadinha aí, Eduardo Guerra, o velho do Rio. Seja bem-vindo. Você também me deixa muito alegre que você mora no meu coração. Tamo junto, Júnior. Programa sensacional, como sempre. Falar muito aí de esporte. O Minas está bombando, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o Bola na Rede vai informar vocês aí de tudo isso que está acontecendo. Você é meu titular absoluto e recebendo, conhecendo aqui o programa também hoje, com muita alegria, o Cláudio Silva, ele que tem canal no YouTube, participa também das transmissões do Cruzoeiros, com o Virjão, com o Fabrício, com o Big. Ele vem para cá para falar do Cruzeiro e é muito bom ter a sua presença, que você... Os meninos te adoram, o torcedor te adora, seja na transmissão do Cruzeiro ou no seu canal, e você vai somar aqui muito pra gente nessa Sextou, bebê. Bem-vindo. Obrigado, Brasil. É muito bom estar aqui. Eu falei pro Brasil há um tempo atrás, já tem um tempo, acho que até esqueceu, que eu sou um grande fã do trabalho. Não, lembro, estivemos juntos, a gente conversando. Bastante no meu processo de profissionalização como comentarista, nas suas análises lá no rádio. Para mim, muito satisfatório estar aqui e dividir bancada com essas feras aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço e que vai voltar mais vezes, eu tenho certeza. E vamos começar falando da Copa do Brasil, pois ontem a gente teve rodada. Eu quero aqui na tela quais foram os jogos, os resultados. Aqui, terceira fase, Brusque, Furacão 0x0, Operário e Vasco 1x1, o Santos e o CRB 1x1, Criciúma e Bragantino, Criciúma 1x0. Ó, o Flamengo ganhando apertadinho do Botafogo da Paraíba e o Cruzeiro 2x0. Botafogo foi bem. Botafogo também é outro time que se deu bem. E o Cruzeiro com uma certa tranquilidade quando a gente olha os placares apertados. Claro que o segundo jogo às vezes muda toda a história, outra situação, mas o Cruzeiro acabou aparecendo bem. Ô Cláudio, é vitória que já dá a certeza? O Cruzeiro já está na próxima fase, 3 milhãozinho no bolso, é isso mesmo? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A equipe do Vila Nova vem fazendo um bom papel na segunda divisão, né? O terceiro colocado. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Não é para qualquer um. A gente sabe bem, o Cruzeirense sabe bem o que é enfrentar uma segunda divisão e estar ali no batalhão de cima, né? Na parte de cima da tabela. O Cruzeiro fez um ótimo jogo, mas não tem nada garantido não. O Brasil lá é muito difícil jogar contra a equipe do Vila Nova. Tá certo, gente. O comentarista, quando conhece, ele fala assim. Agora eu falo, o Cruzeiro já tá na próxima fase da Copa do Brasil. Aí vem os corretas do lado de lá. Vai zicar. Ô, gente, não é possível uma pessoa... Não, já tá, a gente tem que ter confiança. O Cruzeiro agora parece que tá mostrando convicção. E pra Kit e o Eduardo comentaram, eu quero aqui na tela a gente falar da rodada. Começa o futebol do Brasileirão. A gente tem aí grandes jogos, grandes confrontos. Tá aqui São Paulo e Fortaleza, Fluminense e Sport. Aqui um jogo bom, interessante. Corinthians e Internacional, o Ceará e Fortaleza, Bahia e Botafogo. Outro jogo também que me atrai. Esse aqui também eu tô curioso, lá no Mané Garrincha, Vasco e Palmeiras. Aí já no domingo aqui a turma que é hoje, sexta, e agora a gente tá falando de domingo. O Grêmio e Santos, Cruzeiro e Flamengo, Red Bull e o Mirassol. Outro jogo também interessante. E na segunda-feira, Eduardo Guerra, Pinto Galo, que é o jogo que você vai fazer cobertura, vai assistir, vai acompanhar. Agora, analisando a tabela aqui, promete? Cara, vai ser uma final de semana tumultuada aí. O jogo que mais vai dar faísca aí, Grêmio e Santos. Esse aí? Cara, tá todo mundo desesperado. Na parte de baixo, na zona de rebaixamento, os dois times jogando muito mal. Muito desespero envolvido. E um jogo, acho que vai... E você viu a confusão no final do jogo lá do Santos? Vocês viram? A gente vai falar sobre isso. Terrível, né? E o jogo que eu acho que vai ser mais legal de assistir vai ser Cruzeiro e Flamengo. Vai ser um jogão. O Cruzeiro tá melhorando e o Flamengo é o melhor time do Brasil disparado. E o Atlético nunca se dá muito bem lá no Sul, não. O Atlético tem que quebrar uns tabus aí para voltar com essa vitória lá de Caxias, que não é fácil, tá? Ganhar do Juventude lá não é fácil. Concordo com você. Agora, quem entende? Finalmente chegou alguém que entende aqui para comentar, que a gente fica falando um monte de bobagem. Kit, traz seu conhecimento aqui para a gente. Essa rodada é uma rodada que está interessante. Qual que é a sua avaliação que você faz desse início do Brasileiro? Está surpreendendo ou não? O que a gente tem visto é o seguinte, de repente você pega o Mirassol, que o Cruzeiro se deu bem. Depois disso o Mirassol não derrapou. E para a gente, inclusive eu falei aqui, seríssimo candidato a cair. Ou seja, surpreendente. Um dia o Bahia toma do Cruzeiro, vai lá e ganha do Palmeiras. E tem sido assim, tem sido um campeonato dinâmico. Sim, início de campeonato é sempre
é sempre surpreendente, né, Júnior? Eu acho que assim, as coisas vão acontecendo, a regularidade, que é sempre muito importante, isso vai acontecer. Eduardo disse bem, Flamengo e Palmeiras continuam na ponta, e para mim, tá aí mais um campeonato que já inicia decidido, né? E é sim uma rodada importante, um grande jogo aí será de fato o Flamengo e o Cruzeiro, que é um clássico, né, que é um clássico. O Cruzeiro vem crescendo de rendimento e fez ontem o que eu espero muito que o Atlético faça, né? Pegue um time que, vamos falar sério, é um time mais fraco e que decida. Para mim também está decidido, eu acho que já passa de fase, né? E o que a gente espera muito aí do Atlético é que seja de fato uma rodada e uma partida coerente, né? Que a defesa apareça a defesa do Atlético, que é o grande problema do time hoje. Agora, Kit, quem vem aqui tem que ter uma pergunta que aperta. Aí agora eu quero saber o seu compromisso, seu comprometimento aqui com Bola na Rede. Veja só. Você que é uma grande gestora na área de educação, Bernoulli, agora está lá no colégio. Eu quero saber o seguinte, Kit. Olha para a câmera aqui. Ô, Geraldo, mete aqui na Kit a câmera aqui, coloca aqui. Para ela falar, olhando para a câmera, eu quero ver. Você avisou os seus alunos que você vinha no Bola na Rede, a turma lá do colégio, tá todo mundo acompanhando a gente ou não tá? Manda um beijo para essa turma de lá. Sim, claro, avisei sim. Um grande beijo aí para todos do Colégio Castelo. Tá todo mundo acompanhando, tá todo mundo assistindo. Todos, atleticanos, cruzeirenses e americanos, estão acompanhando Bola na Rede, sim. Agora eu quero saber, lá tem mais atleticano ou mais cruzeirense? Onde eu tô tem sempre mais atleticano, né, Júnior? Não tem jeito. Ô, Cláudio, você ouviu aqui a tiradinha de ombro? Aqui, ó, acho que eu tô, tem mais atleticano. E você, cruzeirense, vai deixar barato? Vem pra cá, mande a mensagem, mande aqui no Zap, a gente quer te ouvir. Quer saber se você gostou do Gabigol, se Gabigol tá redimido não é pecado, né, mas de algumas partidas que ele não foi muito bem. E dia 11 contra o Flu, você vai estar lá na Arena do Galo acompanhando esse jogão. Que expectativa que está o torcedor do Galo. A gente vai para o intervalo rapidinho. Mande sua mensagem em 31 996 80 29 10. Daqui a pouco a gente está de volta com o seu Bola na Rede a partir de segunda na Rádio América FM 107,1. Já estamos de volta. Legal, galera, estamos de volta com o seu Bola na Rede. Você pode mandar a sua mensagem no Zap 31 996 80 29 10. Mande a sua mensagem que eu quero registrar. E hoje está assim, eu vou te falar, eu já estou com uma voz bonita aqui do Rafael Campos no meu ouvido. Então já é uma coisa. Aí aqui tá, pois é, Cris, eu tô aqui, Cris. Você tem voz ali rouca ali, voz rouca aqui. Hoje tá um problema. Agora o que não é problema é a sua mensagem. Coloca ela aí na tela. Olha que bacana. Pedro, gostaria de concorrer a esses 2 prêmios. Sou de Pitangui, Antônio Pedro de Faria. É um ou outro. Ou você vai enxergar tudo com o seu carro, ou você nunca mais bate seu carro por conta aqui do sensor de ré. Agora, o João, boa tarde a todos. No time do Atlético, ninguém joga a bola. Ô, João, você está muito pessimista. Se o Hulk não jogar a bola, pelo amor de Deus. Tá aqui o Cláudio Brasil, amigo. Se o Cruzeiro estiver focado e completo, pode sim vencer o Flamengo. Quero ganhar esse sensor pro meu Versa, velho. Vodalu Barra Longa, Minas Gerais. Se você ganhar Vodalu, eu vou pagar no meu bolso. Você vai receber isso aí. E aí você dá um jeito de instalar. E agora a gente vai começar falando de quê? Nós já falamos um pouco do brasileiro, da Copa do Brasil e vamos falar da China Azul que está feliz. O Cruzeiro ontem venceu bem o Goiás pela Copa do Brasil 2-0. Gols de Caio Jorge aos 33 e aos 36 com assistência de quem? Do garçom Gabigol. O Cruzeiro foi bem no primeiro tempo. Estão aí os lances, aí as imagens do jogo na tela. O Cruzeiro eu achei que foi muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo diminuiu um pouco o ritmo, teve mais dificuldades, mas assim, fez na hora que precisava. Cláudio, gostou do jogo, da exibição? Foi convincente? Sim, bem convincente. Gostei bastante do primeiro tempo também. Não que eu não tenha gostado da segunda etapa, né? Porque eu acredito que... A primeira foi melhor. Sim, foi bem melhor, mas o segundo tempo, com o jogo parcialmente resolvido, os jogadores tiraram um pouco o pé, acredito eu. Tem um jogo muito importante no final de semana contra o Flamengo, né? Que é o melhor, na minha avaliação, o melhor elenco da América, o melhor time do Brasil, assim, disparado, né? E o Cruzeiro preocupado com essa partida nitidamente. Mas o primeiro tempo foi muito satisfatório, o Cruzeiro com volume de jogo muito alto, a equipe muito bem organizada, o Caio Jorge desequilibrando a partida e o Gabigol, cara, voltando a ser
aquele jogador que todo o Brasil conhece, um camarada que tem um entendimento de jogo muito diferente. Essa metida de bola do Gabigol para o Caio Jorge foi um negócio de cinema. E principalmente a conclusão do atacante, né? O Gabigol preenche muito bem os espaços e agora está voltando a ser aquele camarada que a gente é acostumado a ver e que principalmente jogou com o Pedro na era do ex-técnico da seleção brasileira. Do Dorival. Dorival Júnior, que quando fez aquela dupla, né? Gabigol e Pedro. O Gabigol, como segundo atacante, ele rende muito mais, porque se ele fica lá na frente, ele não tem a característica de dominar uma bola de costas para poder girar. Ele precisa estar de frente para ele encontrar alguém e até mesmo finalizar. Muito bom o jogo do Cruzeiro ontem. Legal. Eduardo Guerra, olha só, Caio Jorge, para mim, inclusive, em determinados momentos, eu quase que joguei a toalha para ele, tá? Porque havia uma expectativa, eu sempre disse o seguinte, o Caio, na época dele no Santos, a minha lembrança era muito positiva. Só que quando você para e olha os números do Caio, são números bem abaixo daquilo que ficou na imagem pelos belos gols, por aquilo que ele às vezes mostrou dentro de campo. E de repente o jogador vai pegando confiança, vai jogando, vai fazendo a diferença, vai brilhando e o cara tá bem, tá tipo assim... Gabigol, você é meu garçom, vou lá e faço o gol. Era para ser o contrário. Ô, Júnior, eu até assisti o jogo ontem. O Caio Jorge foi muito novo para a Europa. Eles vendem muito rápido. Ele tem que amadurecer e até melhorar o seu futebol. Melhorou um pouco na Europa, voltou para o Cruzeiro, sofreu um pouco, mas ele tem muita qualidade técnica e velocidade. O melhor dele é a velocidade. E tem um bom entendimento de jogo. O que o Cláudio falou aqui é o seguinte, com o Gabigol, o futebol dele pode crescer muito, porque o Gabigol não pode ser protagonista. O Gabigol tem que ser aquele cara que serve o outro atacante. Pô, e o como Caio é que ele era artilheiro, servindo os outros? Ele sabe fazer gol também. Ontem ele meteu uma bola na trave, no detalhe não entrou. Foi. Ele vai fazer os seus gols, ele vai chegar na cara do gol, mas ele como garçom, ele vai render mais. E o Caio Jorge tem muita velocidade. E ontem 2 finalizações, sim, impecáveis. O Kit, a minha expectativa, eu já falei aqui inúmeras vezes, que até o Gabigol, eu entendo que ele às vezes até joga errado no Cruzeiro pela carência que o Cruzeiro tem de finalizador. Ele tinha que jogar mais perto da área e para mim o Caio fora, até por isso que vocês falaram, a questão velocidade. Para mim sempre ficou na minha cabeça que o contrário seria o que daria certo. E aí assim, há uma certa decepção quando você olha. Primeiro, o Gabigol demorou, tá entrando, fez um bom jogo, a verdade seja dita, mas a expectativa, quando você fala de Gabigol, é gol. E ele está ajudando mais o time, é uma consciência do jogador. Sim, né? E eu acho que é um trabalho muito, muito claro também técnico, né? Do que o técnico pede, da posição que coloca. E o Cruzeiro ontem, Júnior, ele fez, na verdade, o que tinha que fazer, né? Pega um adversário mais fraco, decide o jogo, ele não deixou o Vila Nova propor nada durante o jogo, né? Ele tomou conta do jogo desde o iniciozinho e decidiu a partida lá no primeiro tempo. Para. Desculpa te interromper. Olha só, a gente é ligado e a gente dá o crédito e fala assim, notícia bombástica sobre o Dudu. Conclui agora, só para fazer suspense, Kit. A gente tem que falar, vem notícia do Dudu, né? Mas eu acho que é isso, tomou conta do jogo, decidiu, e que bom, né? Porque o Gabigol, né? O Gabriel Barbosa pra gente, né? O Gabigol, e o que se espera dele é gol, mas ele tá numa função mais adequada e dando assistência e definindo e fazendo o que o técnico pede. Eu acho que se entende que o lugar dele ali é mais eficiente, a torcida do Cruzeiro vai ficar feliz. Você quer saber sobre o Dudu? Você já tá doido aí no celular olhando para ver o que aconteceu. O Cláudio tá assim, e aí joga a câmera nele só para ele não olhar. Aqui, você tá querendo saber sobre o Dudu ou não? Estamos todos querendo saber. Então vamos lá. A notícia é do companheiro, jornalista Samuel Venâncio. Ele disse o seguinte, parece que selado um acordo entre o Cruzeiro... Não tem Atlético ainda não, gente. Não tem ainda não. Entre o Cruzeiro e o Dudu. E sabe quanto que o staff e o Dudu vão levar para se desligar, se desvincular do Cruzeiro? Isso eu vou te falar. O Eduardo Guerra tem imóveis em BH. Porque assim, o valor previsto, a expectativa de contrato, 60 milhões. Fechou pela mixaria de 15 milhões. Tá de bom tamanho para você, Eduardo Guerra? Cara, o futebol hoje é uma teta, assim, é uma coisa incrível que acontece, os salários, essas multas astronômicas. Muito triste, na verdade, toda essa situação que envolveu o Dudu, o Cruzeiro,
quando eu vim aqui há muito tempo, eu te falei, esse técnico, ele é bom e ele não é de brincadeira. E ele colocou o Cruzeiro no eixo do jeito dele, do jeito que tinha que ter feito, e quem não quis se adequar, saiu. Então, assim, que se o Dudu sair do Cruzeiro e receber essa bolada aí, ele vai jogar no outro dia, vai pegar umas férias e depois vai ganhar o mesmo salário. É um absurdo, é o mundo... Eu vou segurar Acabou. o Cláudio, para ele ficar assim, eu quero ouvir muito o Cláudio, eu estou na expectativa. Mas, Kit, eu quero saber o seguinte, você que é uma mulher generosa, bom coração, visionária, está sempre à frente do tempo, ajudando muito a educação, as nossas crianças, que você tem grandes ideias, mas a pergunta é, com seu bom coração, você recebe Dudu? Dudu de braços abertos? Você fala, Dudu, vem ser feliz no Galo, você vai falar isso para ele? Essa pergunta é difícil, né, Júlio? É uma pergunta difícil. Não, eu perguntei para... Você vai sair de cima do muro. Sim, de bom coração tá difícil. De bom coração tá difícil. Eduardo, de bom coração. O problema foi o bom coração que você colocou. De bom coração tá difícil. Para você, Eduardo, enquanto aqui te penso, tá ali, sim ou não Dudu no Galo? Eu até falei nos meus programas lá que eu não queria, mas se vier, vestiu a camisa, eu apoio. Isso é normal. E aí, Kit? Eu vou repetir, de bom coração é difícil responder, mas eu acho que vem sim. Eu acho que fecha com o Atlético, tem. Eu acho que, assim, é questão de horas aí para acertar. O Atlético, inclusive, estava esperando esse fechamento com o Cruzeiro, né, para poder Fala que o Cuca conversou com ele há mais de 2 semanas. Sim. Então, eu acho que vem. E aí, vestiu a camisa do Galo, meu amigo. Vai ser de bom coração, vai brilhar. E é o que a gente espera. O cara mora ali, né, cara? A voz rouca aí. E aí? Eu quero ouvir o que você vai falar, porque assim, Dudu veio... Na verdade, eu acho que até o seguinte, dentro de campo, ele das contratações foi o melhor, num dado momento. Depois, no último jogo não foi legal, mas assim, o extra 4 linhas ali dos jogos, porque outras coisas, relacionamento com os jogadores, com o técnico, mas, Cláudio, são 2 em 1. Primeiro, você vai gostar de ver o Dudu no Galo, e outra, Cruzeiro acertou. Agora, gente, poucos meses de trabalho, 15 milhões no bolso, é surreal isso, mas e aí? Na verdade, o Cruzeiro já errou na retomada da negociação com o Dudu lá atrás, né? O Dudu veio a público e disse que nunca quis sair do Palmeiras. O Cruzeiro insistiu, a situação voltou a caminhar, o Cruzeiro trouxe o jogador para cá. Tecnicamente é muito bom, viu, Brasil e o pessoal da bancada? É muito bom jogador. Mas o extracampo dele já não é novidade para ninguém, que é conturbado. O Dudu não aceita que, assim como ele mesmo disse, acostumado a ser titular durante toda a carreira e agora ter que me adaptar ao banco de reservas, ele não vai aceitar ficar no banco de reservas e isso acaba atrapalhando o andamento de toda a formatação de uma equipe. O cara que quer participar de uma equipe e conquistar objetivos, ele não pode ser narcisista, ele precisa olhar para um todo. E quando ele perceber que tem um jogador que entrega aquilo que o técnico pede com mais eficiência que ele simplesmente precisa voltar a trabalhar. E se ele voltar a trabalhar, se ele voltasse a trabalhar, tivesse a humildade de entender isso, ele fatalmente seria titular no time do Cruzeiro, porque ele tem muito mais qualidade técnica do que o Wanderson. Mas a entrega do Wanderson é um dos principais jogadores do Cruzeiro no que diz respeito à parte anímica. O Dudu, tecnicamente, como você bem disse, campeonato estadual foi o único que entregou. A partir do momento que ele perdeu a posição, por opção do técnico na rodagem do elenco, aí ele já não jogou mais nada quando entrou. Isso é um problema. E eu acredito, não vou gostar, respondendo a sua pergunta, de vê-lo vestindo a camisa do Atlético, não vou gostar, mas ele o Atlético está levando um problema para lá. Porque vai tirar quem para colocar o Dudu? E se ele colocar o Dudu... Essa a pergunta, mas vocês vão responder no bloco do Atlético, tá? Que é o Eduardo e a Kit. A pergunta vai ser o seguinte, Dudu chega para ser titular? Ele olha, Coelho, um abraço, eu sou o titular, ou não, onde que ele vai jogar? Porque muito já se falou até de Dudu e ele disse que fez essa função como um 10. E muita gente já falou, queria ter um cara ali no meio e tal, né? De repente dando até mais liberdade para o Scarpa, será que funcionaria? Mas vocês não vão falar agora não. O que vocês vão falar agora é o seguinte, Cruzeiro e Flamengo, a torcida está indo lá, o Léo Jardim já falou da importância da torcida, Léo Jardim elogiou o Gabigol, Léo Jardim falou da importância do rodízio de jogadores, eu achei isso muito legal, essa consciência que ele tem, mas a pergunta, eu quero que ninguém em cima do muro, Cruzeiro e Flamengo, jogo difícil, qual que é o seu placar? 2-1 Cruzeiro. 2-1, firme? 2-1 Cruzeiro. Caio Jorge e Gabigol?
Gabigol e Matheus Pereira. Aí, ó, tá aqui, ó, Cruzeiro e 2 a 1 Flamengo, Cruzeiro. Mineirão, hein? Matheus Pereira vai 6,5. marcar o primeiro gol dele na temporada contra o Flamengo. Tá devendo demais, viu? Pra mim tá devendo muito. Para o coletivo até que não, mas individualmente eu concordo contigo. Tá, o potencial que ele tem, ele tá devendo, assim. Muito e jogador. eu espero que ele esteja um pouquinho mais de entrega. Você que é o cara mais neutro da bancada aqui, Cruzeiro e Flamengo, porque você olha para um lado, nossa, Flamengo. Você olha para outro Cruzeiro, nossa, Cruzeiro. Sua situação é difícil agora. Fácil, 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo? 2-0. Que isso, O hein? Cruzeiro vai correr muito, vai lutar muito, mas a qualidade do Flamengo no final vai sobre... A zaga do Cruzeiro não é essas coisas todas, ela está custando a se adaptar. E o ataque do Flamengo é muito mortal. Eu acho que vai ser 2-0 Flamengo. Quem te incomoda mais? Cruzeiro ou Flamengo? Flamengo. Ô, Cláudio, agora ele O está Cruzeiro tem que Mas é existir, mentira, porque você senão sabe não que é existe a mentira. rivalidade. Nem eu acredito nisso não, Brasil. O Cruzeiro a gente tem que existir. O Flamengo pode acabar, cara. O Corinthians pode acabar. Agora o Cruzeiro tem que existir, senão não tem rivalidade. Tá certo. Antes de ir pro intervalo, Rafa, eu quero ouvir aqui de seu placar do jogo de domingo. Pedreira que o Cruzeiro tem. Olha, eu vou te falar, o que o Flamengo tá jogando Não. tem sido aula do bom futebol. E aí, Kit, placar? Eu vou ser mais generosa, eu vou dar 2-1 para o Flamengo. O Gente, Flamengo ganha. esse povo aqui não é fácil, não. E sabe também o que não é fácil? É você sair daqui para o melhor intervalo da TV brasileira. É rapidinho, mande o seu zap. Fale com a gente. Qual o seu placar? Cruzeiro e Flamengo, 31996 802910. Eu te espero, daqui a pouquinho a gente está de volta. Cheio de malevolência é o seu Bola na Rede, que a partir de segunda-feira também vai estar na Rádio América, transmissão simultânea, TV Horizonte e Rádio América FM 107,1. Eu quero pegar carona com você nessa a partir de segunda, seja no táxi, no trabalho, no Uber ou no seu carro, no lazer, a hora que for, nós vamos estar juntinho. E tem aqui mensagem na tela. Olha o Júlio, Caio Jorge é espetacular. Se o Jardim aproveitar essa dupla, Gabi e KJ, o Cruzeiro vai voar. Legal, KJ, tá aí. Neuciane Ramos, boa tarde, galera do Bola na Rede. O Atlético sempre com o mesmo erro, mas olhando todo o time, tá todo aleijado, parece que não treina, todo jogo sai jogador lesionado, é muito triste, o nosso treinador não enxerga. Cuca, eu torci muito para você vir pro Galo e não quero que você saia, mas treine esse time porque eles ganham o mundo e não correspondem. Daqui a pouco eu vou ouvir, inclusive, os dois aqui sobre isso. E o Luiz Cláudio, boa tarde, bancada, espero que o Cruzeiro continue jogando simples e com raça. Abraço, Luiz Cláudio, Lagoa Santa. Ô, terra boa essa sua. De cara eu já rodo para você, Cris. Cuca tá tão errado assim? Tá pisando na bola com o time, não aproveitando tão bem. Para mim, eu acho que ele cometeu um erro esses dias. Prematuramente o Igor apareceu, depois sacou o Igor. Mas e aí, você acha que está meio confuso o Galo? O Cuca não se encontrou ainda? Eu acho que está confuso sim, Júnior. Acho que está confuso, mas o Cuca continua aí, vai fazer um bom trabalho. Eu acho que a identificação dele com o clube, com esse retorno muito esperado e tudo, ele vai ajustar esse time. Mas no momento está confuso sim. A gente tem claramente um problema sério na defesa do time, né? O Lianco fazendo muita falta aí nessa lesão, mas eu acho que apesar dessa confusão inicial, de umas escalações muito confusas, a coisa vai ajustar, vai acertar. Olha, eu não achava que o Galo estava confuso não, mas depois de ouvir aqui, tá confuso o Galo. Brincadeira. A gente tem criticado, Kit, você está coberta de razão, a defesa tem sido um ponto fraco. E no último jogo do Atlético, Eduardo, eu falei muito, nitidamente para mim, faltou uma ligação. A sensação que o esquema do Galo era 5-5. 5 lá na defesa, uma defesa batendo cabeça, o ataque e não tinha ninguém, sabe, para fazer uma transição, uma ligação, uma condução, até para trazer aproximação. Isso para mim foi uma confusão. E fora, a gente não vê um padrão, independentemente do time que jogue, porque às vezes muda o time, mas você vê ali o mesmo sistema, a mesma plataforma, que é o termo hoje que está sendo usado. Tá cada jogo uma situação. E aí? Cara, esse esquema com 3 atacantes, ele depende muito do meio, muito forte. E o Atlético, por uma falta de planejamento da diretoria, hoje o Atlético não tem um primeiro volante. Você imagina um time não ter um primeiro volante no seu elenco?
Não me venha dizer que o Fausto Vera é primeiro volante. Para mim não é. Para mim Não é o é. segundo volante. Então o Atlético não tem um primeiro volante. O Alan Franco foi adaptado, lesionou. Batalha faz muita falta? O Batalha faz falta demais. Ano passado a gente tinha um elenco curto. Isso foi detectado no final do ano, quando perdemos os campeonatos. Esse ano a diretoria vendeu 16 e contratou 10. Então o elenco que era curto ficou curtíssimo. E aí está tudo estourando na mão do Cuca agora. E o Cuca tem uma linha de trabalho que é o seguinte, está treinando bem, vai jogar. Então, cara, ele está mexendo na zaga de acordo com o que ele está treinando, está jogando melhor. E ele está tentando adaptar, tentando fazer ali. Às vezes tem 3 zagueiros de perna esquerda, ele tem que mexer, dar um jeito. Então, assim, o elenco foi mal montado, não foi o número de gente muito pouco, e o Cuca está sofrendo com as lesões. Acho que são 9 no momento. Então, assim, cara... confio muito no trabalho do Cuca e tenho certeza que ele vai dar a volta por cima. Ô, Cláudio, quando a gente fala do Atlético e do Cuca, a gente tem que olhar primeiro as lesões, 9 desfalques e muitas oportunidades, jogadores importantes, peças importantes. Teve um empate contra o Maringá, que a gente tem que dar valor ao Maringá, mas podia ter sido a derrota porque não foi dado o pênalti. E aí, nas 6 rodadas, o Atlético apenas com a vitória na zona do rebaixamento. Antes de começar o campeonato, a gente falou na frente, nítido, Flamengo, Palmeiras, Inter, Atlético. Nós falamos sobre isso aqui. Só que uma coisa ficou muito clara. O time é bom, o elenco é curto. E o elenco comprometeu o time, porque o time não joga tudo o tempo inteiro. E o Atlético tem essa parada torta, o Eduardo falou aqui, contra o Juventude na segunda-feira, lá no Alfredo Jaconi. É um jogo difícil. Você entra com uma equipe que também quer algo mais no campeonato, porque você não espera tanto assim, mas jogar lá também não é fácil. Não é fácil. E, sinceramente, eu acho que o Cuca não vira o meio do ano no comando do Atlético. Porque o time do Atlético é bagunçado. E isso é um problema. E o Cuca não chegou ontem. O Cuca não chegou ontem. Então, eu acredito que está contratando equivocadamente um jogador de ataque. O problema do Atlético é no setor de meio campo. Tem um buraco ali no setor de meio campo do Atlético. Em todos os jogos isso é visível. Então, se tinha que fazer qualquer tipo de contratação nesse momento, é para correção. E não para elevar um problema ou criar um problema. Quando você traz um jogador que tem problema de ego para o elenco, onde o setor funciona, o problema maior é esse. O setor de ataque do Atlético funciona. O setor de defesa não funciona, aí cai tudo em cima dos zagueiros, né? Porque falta um jogador ali, falta aquele camarada de contenção. E o Cuca não consegue encontrar uma solução para um problema. E quando o time está bagunçado, o problema é do técnico. Quando o time cria e não consegue converter em gols as oportunidades, os problemas são dos jogadores, dos atacantes principalmente. Mas quando o time não tem organização, ele não tem uma transição legal, o problema é treinador. E acompanhando isso, a falta de resultados negativos, é presságio para a queda de técnico. Isso não é novidade para ninguém no futebol brasileiro, no contexto geral. Eduardo, como consertar essa defesa? Cara, primeiro contratando um primeiro volante. Essa defesa precisa ser resguardada. Hoje a gente joga sem o primeiro volante. É só adaptação em cima de adaptação. Fausto Vera, eu esqueci contra quem, ele ficou na frente da zaga, parece que o Cuca nitidamente falou, meu amigo, você dá 3 passos da área pro lado que você quiser. Mais que isso, não. Então, cara, tá tolindo até os jogadores de jogarem. E, assim, não é a função dele. O Atlético, nessa janela, vai ter que ser muito assertivo. O Cuca vai ter que fazer algum milagre de colocar, tipo, um Ivan Román de volante, um Igor Rabelo. Ele vai ter que inventar. Novo até pra você jogar essa resposta mas vai ter que inventar, Júnior, porque não tem elenco, não tem jogador para jogar ali. Na janela, é um buraco. 2 volantes, ele falou muito bem, é um buraco no meio de campo do Atlético. E sobrecarrega quem? Scarpa, que tem que marcar e criar. Quem entra tá se matando. O Rubens jogou de primeiro volante, jogou mal, porque ele não é primeiro volante. Então, assim, com esse elenco, o Cuca vai sofrer muito ainda, pode ter certeza. E tomara que ele não seja demitido. Agora, Kit, a pergunta que não quer calar. Dudu chegando, é titular no Galo? Qual a situação que você projeta para esse time? Quem cai ali? Coelho? É Rony que cai? Quem que é que vai abrir mão, ou até ali no meio, como eu falei, jogando como 10, o Cuca às vezes gosta e pensa nisso. Como é que você projeta com o Dudu? Acho que sim, acho que chega para ser titular e é difícil, né, porque o Coelho está muito bem, o Coelho está num momento muito bom no time, mas pode ser que saia o Rony do time e que continue. Você falou meio triste. Não falei meio triste. Eu gosto do Rony, eu não tiraria. Eu gosto também, acho que também está bem e tudo, mas o Coelho
está no momento mais eficiente, eu acho, assim, que eu não estou falando triste não, Júnior, porque a gente vai pensando assim, e eu acho que ele chega de fato para ser titular, ele vai chegar para jogar. Diante disso, da sapiência da Kitty, eu te pergunto, velho do Rio, Eduardo Guerra, a partir de agora, claro, gente, a gente está fazendo uma projeção, futurologia, o Atlético contratando o Dudu. Mas o que eu te pergunto é o seguinte, a partir de agora, é Hulk, Dudu e mais 9? Ah, cara, essas coisas. O Savarino foi embora do Atlético porque queria ser titular o tempo todo. Esse negócio de ser titular não funciona. Eu acho que o Dudu vai chegar bem fisicamente, ele vai chegar disputando a posição. Eu acho que chega para jogar, porque quando o cara chega, geralmente ele tem oportunidade e ele vai acabar rendendo. Mas vamos aguardar, primeiro não tem nada fechado e outra coisa, chegou a notícia aqui agora quentíssima. Então conta a notícia, conta, para tudo. Segundo... Foca no Eduardo, foca no Eduardo, cala, fecha no Eduardo. Aqui, a sensualidade de Eduardo Guerra, passando a notícia, vai lá. Vamos lá, chegou a mensagem aqui agora, segundo o Lucas Tanaka, que é bem informado. Muito. O Grêmio entrou forte para contratar o Dudu. O Grêmio entra muito forte agora pro Dudu. E aí eu te pergunto, aproveitando, e depois eu quero te ouvir também, Cláudio, a gente está quase virando intervalo, mas assim, o Galo tem que fazer loucura pelo Dudu, ele vale tudo isso? O futebol brasileiro hoje, se você não faz uma loucura, você não contrata. Ficou um leilão, todo mundo sabe disso. Essas primeiras rodadas põem times no estado de desespero, Santos, Grêmio, Atlético, vários outros. Então, assim, vai ter um leilão, com certeza. Os empresários não são meninos, eles sabem usar isso também a seu favor. Mas, assim, eu acho que o cara tá morando em Belo Horizonte, estava querendo vir para cá, tá aí. Talvez o Cuca, gostar do Cuca, então, aqui, pode ajudar. Faz um chamado aqui pro Dudu, faz uma convocação, Dudu, vem para cá, faz aí. Dudu e você. Dudu tá te ouvindo do lado de lá, de tá coração, assistindo o programa. De coração. De coração. Dudu tá aqui do lado de lá, aqui, ó. Faz de conta. Eu sou o Dudu. Eu tô aqui te ouvindo, liguei a televisão, tá lá no Bola na Rede. E agora foca em você. O que você fala pro Dudu? Vem, Dudu. Vem ser feliz do Galo. Ô, Cláudio, vale loucura? Pelo histórico do jogador, não. Mesmo porque ele só vai jogar a partir de 2 de julho, né? Ele não pode chegar agora, vestir a camisa do Atlético e jogar. Então ele já vai receber um mês de salário. Mas tá bom pra ele recuperar esse período que ele ficou parado também. Mas ele tá bem. Uns dias aí. Dudu tá bem. É lógico que não é ele mais ficou até aquele... uns dias sem treinar. Sim, ficou 3 dias sem treinar. E é lógico, né? É importante o jogador ter mais esse período para poder recuperar a sua forma física ideal. Mas eu acho que é como foi dito já. Se não fizer loucura, você não tem os melhores jogadores. Mas, em contrapartida, você tem que colocar na balança. Kitty, pra gente ir pro intervalo, que o Rafael já falou assim, o Rafael fala nervoso, intervalo. Mas, Kitty, dia 11 contra o Fluminense, a Arena vai estar lá, tá? Final de preparação da grama, colocando areia e cortiça, tem reforço nos portões, modernidade nas catracas, a gente já vai ver alguma coisa, tem aquele galo que ficou muito bonito ali na frente. E aí, a expectativa da volta e mudanças positivas, até com relação também ao acrílico, teve alguma alteração. Então, assim, vem aí essa nova arena? Sim, uma nova arena, mais bonita, mais moderna, né? E a gente espera aí, parece que tá certo que dia 11 o jogo, né? O jogo será lá contra o Fluminense. O Galo já treina no sábado na arena para reconhecimento, né? Para adaptar essa coisa do gramado sintético e tudo. E a nossa casa, né, Júnior? Faz toda a diferença em todos os aspectos. Além de um estádio lindo, de uma arena linda, é a casa do Galo. E lá começa a reviravolta aí no campeonato. É isso mesmo, Eduardo. O Eduardo trouxe uma notícia aqui, falou aqui, eu fiz a leitura labial. No outro bloco você vai saber o que o Eduardo trouxe. E lembrando, hein, agora, nesse bloco vai ter o sorteio ou do farol de LED ou do sensor de ré. E essa notícia, mais uma de Eduardo Guerra. Mande o zap, ainda tem tempo, 99680-2910, o intervalo é rapidinho do seu Bola na Rede. Voltando com o seu Bola na Rede, o seu programa de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, a partir de segunda também na Rádio América FM 107,1 na TV Horizonte. Muito obrigado pela sua companhia e quero pegar carona com você a partir de segunda. Mensagens aqui na tela. Anderson, boa tarde. E esse papo que o Dudu ligou para os jogadores do Atlético, Anderson do Boa Vista. Não tenho essa informação, viu, meu velho?
Leone Júnior, boa tarde. O que está faltando é volante no Galo, fica ocupando a zaga, mas tem que ter uma contenção. Leone do bairro Quintas de Contagem, tá aí, concordando com o Eduardo Guerra. E olha só, domingo a gente tem a decisão da Superliga de Vôlei Masculina. Cruzeiro, que é o atual bicampeão, o Cruzeiro busca o 9º título, é o maior vencedor da competição contra o Campinas, domingo, 10 da manhã, que baita programa, lá no ginásio Ibirapuera, em São Paulo. Toda sorte mesmo para os jogadores do Cruzeiro, que é uma equipe extraordinária que esse time de vôlei faz. E torcendo também para o Coelhão, domingo, Série B, domingo contra o Operário, lá no Paraná. Agora, a gente vai falar da confusão ou não? Vamos sortear primeiro? Então vamos sortear, vamos ver quem que é o ganhador. Atenção, roda, põe na tela. Atenção, Lucas Barbosa, boa tarde, Júnior Brasil. Estou na audiência no bairro Alto dos Pinheiros. Quero concorrer aos prêmios do programa. Ô Lucas, bacana, que legal, parabéns, sucesso aí pra você. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos entrar em contato. Você vai lá direto na loja Carmania, Bias Fortes 438, e aí lá você decide. E eles vão instalar para você na hora, sem custo. E obrigado a todos pela participação, pelo zap. Lucas Barbosa. E agora vamos ouvir e ver as imagens da confusão que teve no jogo do Santos. Confusão com a polícia, Vila Belmiro, o bicho está pegando pelo lado de lá, empate do time na Copa do Brasil. Solta as imagens, o que pegou lá? Olha aí, na tela. Muita confusão, Eduardo. A gente falava sobre isso. Olha só que tensão, que pressão pra cima desse Santos. Triste de ver, né? Assim, eu vi um cara quebrando uma porta para tirar a filha. É deprimente, eu acho isso deprimente. O Santos vem num momento difícil, né? Subiu da Série B, tá muito mal, troca técnico. Mas isso aí, cara, a torcida, sem querer, vai caçando mais confusão e o time entra numa roda gigante ali que não sai do lugar e vai acabar caindo de novo se continuar desse jeito. Ô Kit, e aí eu te pergunto, porque a gente tem visto e começa a ver a Conmebol esses dias no jogo do Colo-Colo, já aplicou punições, deu 3-0 para o Fortaleza, multa de não ter torcedor. Quando acontece esse tipo de coisa, a CBF também tem que adotar a política de punir o clube e tentar a polícia também identificar os CPFs, mas os clubes também são passíveis, na sua opinião, de punição? Sim, Júnior. Eu acho que, infelizmente, né, a punição é que vai resolver. Violência, isso que a gente está vendo aí, isso não é o lugar do futebol. Né? Isso não é o lugar do futebol, um lugar que a gente que gosta de futebol vai para estádio com família, para curtir tudo. Infelizmente, é só com a punição que a gente vai resolver essas questões. E o Eduardo disse um ponto assim, já está numa situação ruim, piora. Vai ficar muito mais complicado, né? Mas eu sou a favor, sim, da CBF ter punições severas aí para esses casos tristes aí, que acaba com a alegria do futebol. Com certeza, Cláudio. Rapidinho que a gente está na reta final, mas a pergunta é o seguinte, de repente a expectativa, quando a gente fala do Santos e do Neymar é o Salvador, vai jogar, vai trazer dinheiro, vai comprar o clube, aquilo tudo. E na prática você não vê isso acontecendo, vem a ira. Você tem 30 segundos. Isso aí não tem nada a ver com futebol, né? Eu acho que de fato algo tem que ser feito e o crime cometido no esporte tem que ser tratado como crime comum. Porque a justiça desportiva, ela simplesmente passa a mão na cabeça daquele que comete os crimes e é por isso que nada acontece. E não pode. E eu vou para aí para passar a mão na cabeça de vocês três, que vocês deram um show, Kit, aqui. Nesse aqui eu posso passar a mão na cabeça dele. Aqui eu trato com mais respeito. Galera, eu vou encerrar daqui. Valeu demais, foi muito bom ter a sua companhia. Segunda eu espero vocês aqui na TV Horizonte e também na Rádio América, FM 107,1. A gente vai estar junto, me dá essa carona e que o nosso futebol, a gente vai ter aí Cruzeiro, América, vença o vôlei e na segunda também o Galo. Valeu, bom fim de semana. Obrigado, meninos e meninas. Valeu.